Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Álgebra Linear, começando a falar agora sobre determinantes. Então, esse conceito é um dos mais relevantes dentro desse assunto, né? Porque ele meio que relaciona os conteúdos de matriz e de sistemas lineares, né? E dá uma noção mais ampla do que eles realmente significam, né? Essa noção de determinante em si, ela está longe de ser algo novo na matemática, né? Tem registros disso já de 250 a.C., lá na China, onde já se vê nos tratados encontrados, né, os achados arqueológicos aí dessa época, umas ideias rudimentares que podem ser interpretadas como conceito de determinante. Mas a forma como nós entendemos hoje, essa sim é recente, né? Ela tem sua origem lá no século XVII, quando alguns matemáticos como Leibniz e Cramer começaram a utilizar, né? E no século XIX, quando teve um tratamento mais formal e mais sistemático, né, dado por Cauchy, Jacob e outros matemáticos de renome, né? Então, esse conceito de determinante ele se tornou essencial, né, a partir do momento em que passou a entender ele como um número, um determinante como um número associado a uma matriz, né? Então, assim, ele está restrito ao conceito de matriz quadrada, né, que ganhou bastante relevância no estudo aí dos sistemas lineares e também da teoria de grupos e tudo mais, né? Então, com esse conceito a gente pode descobrir várias informações importantes, né? Por exemplo, saber se uma matriz é inversível ou não, saber se um sistema linear admite ou não uma solução, entre outros fatores, né? Então a gente vai começar aqui a ver o conceito, né, a definição de determinantes, que a gente pode colocar da seguinte forma: a cada matriz quadrada, né, com entradas A e J de ordem n, associamos um escalar especial chamado de determinante de A, né? A notação que vamos utilizar aqui no nosso estudo vai ser det de A ou o A entre duas barrinhas, né? Então que fique bem claro, quando falo matriz quadrada, né, o conceito de determinante ele se relaciona apenas ao conceito de matriz quadrada apenas, né? Aqui eu coloquei um exemplo, uma matriz, um determinante de A, né, de ordem n, são essas matrizes aqui de entradas A1, A1, A12, A1M, né? Porém, como é quadrada, eu preciso que esse M seja igual a N. Então aqui eu coloquei a representação geral de matriz, mas o determinante só vai fazer sentido quando M igual a N, a quantidade de linhas e a de colunas forem iguais, ok? Então, primeiro vamos falar aqui dos determinantes de ordem 1 e 2, né, que são os mais elementares, né? O determinante de ordem 1, a gente pode escrever ele diretamente da seguinte forma, por exemplo, assim, usando uma segunda notação, né? Quando ele tem a matriz tem apenas uma entrada, o determinante vai ser esse próprio número, né? E quando uma matriz tiver quatro entradas, né, uma matriz de ordem 2, vai ser o que? A11, A12, A21 e A22, né? Nesse caso, o determinante, o número associado a essa matriz, será o resultado do seguinte produto, né? Será o produto desses elementos da chamada diagonal principal, né? Ou seja, A11 vezes A22 subtraído do produto desses elementos aqui da diagonal secundária, né? É sempre nessa ordem, certo? Diagonal principal menos a diagonal secundária, que é A12 vezes A21, né? Então, esse é o conceito de determinante de uma matriz de ordem 2. Então, um exemplo, né, que a gente pode
a gente pode citar é o seguinte, um exemplo para cada tipo. Por exemplo, determinante de 42, né, que seja. Então, o que é o 42? Eu estou falando 42 é uma matriz quadrada de ordem 1. Só tem uma entrada, que é o elemento 42. Nesse caso, o determinante será quem? O próprio número 42. Certo? Então, quanto a isso, a gente pode aqui citar, por exemplo, o determinante de x ao quadrado menos 8. Né? Então, é uma matriz cuja entrada é o único elemento, chamado x ao quadrado menos 8. Quem vai ser o determinante dele? Será o x ao quadrado menos 8, certo? Então, tem uma entrada, o determinante é o próprio número, não importa como ele é escrito, ok? E no caso de uma matriz 2 por 2, a gente pode citar aqui, por exemplo, o determinante da matriz dado por 5, 3, 4 e 6, né? O determinante será o quê? 5 vezes 6, né, o produto dos elementos da diagonal principal, subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 4. 5 vezes 6 é 30. E o 3 vezes 4 é 12. Então fica 30 menos 12, que é igual a 18. Né? Então, acho que quanto a isso tá bem tranquilo. Né? Então, vamos passar aqui para o seguinte. Algo um pouco mais elaborado, que é aplicar a ideia de determinante a sistemas de equações, né? Sistema linear de equações. Então, vamos colocar aqui esse tópico. Então, seria a aplicação a equações lineares. Aí nesse caso, vamos pegar aqui um sistema linear de duas equações apenas, né? Colocar aqui o A1x mais B1y igual a C1 e A2x mais B2y igual a C2. Né? Então, um sistema bem genérico de equações, de duas equações lineares. Então, como a gente já sabe, resolver um sistema desse tipo é encontrar valores de x e y que satisfaçam essa igualdade nas duas equações. Nesse caso, vamos então descobrir aqui os valores de x e y. Se a gente isolar o valor de x na primeira equação, né, vamos obter o seguinte, que x é igual ao quê? Vai ser o C1, esse B1 e Y que está somando vai para o outro lado subtraindo, né? Tudo isso dividido pelo valor do A1 que estava multiplicando pelo x. Ok? E quanto ao Y, eu posso fazer a mesma coisa. Né? Eu posso isolar o y aqui da segunda equação e fazer assim. Quem vai ser o y? Ele vai ser o C2, o A2x que está positivo vai para o outro lado negativo, como menos A2x, dividido pelo número que multiplica o y, que é o B2. Né? Então, uma coisa que eu posso fazer é substituir esse valor de y que eu achei aqui na equação de cima. Né? Então, para a gente obter assim o valor de x apenas em função dos coeficientes. Então, dessa forma, eu vou aqui reescrever embaixo assim: x vai ser igual a C1 menos B1 multiplicado por y. Esse aqui é o valor de y, C2 menos A2x sobre B2. Então, vou colocar aqui, ó, C2 menos A2x dividido por B2. Né? E tudo isso dividido por A1.
certo? Então, nosso objetivo agora vai ser simplificar essa equação. Assim, nós temos o seguinte: posso fazer aqui o MMC, né, entre esse denominador que é 1 e o B2 que vai dar B2, e fazendo as devidas operações eu vou ter aqui em cima o seguinte: C1 vezes B2 menos, aqui eu posso fazer a distributiva do produto, né, a soma em relação ao produto, e vou obter assim: B1 vezes C2 é B1 C2, menos vezes menos dá mais, B1 vezes A2x vai dar B1 A2x, né? Tudo isso dividido por B2. Isso é apenas o numerador aqui, ó, dessa fração que define o x. O denominador é quem? É o A1. Né? Aí o que temos aqui? Ó? Divisão de frações, né? O denominador que está aqui no A1 pode não aparecer, mas é o próprio 1. E como é que a gente resolve esse tipo de divisão? A gente conserva a primeira fração, que é essa daqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Dessa forma, o resultado aqui para x vai ser o quê? Tudo que está aqui em cima, que eu vou só repetir, C1, C1 vezes B2, menos B1 C2, mais B1 vezes A2 vezes x. Tudo isso dividido por A1 vezes B2. Ok? Então, agora temos x aqui dos dois lados da equação, né? A gente tem que colocar o x apenas de um lado e deixar todas as constantes, né, que são esses valores de A, B e C, do outro lado da equação. Assim, vamos fazer o seguinte: eu vou passar esse termo aqui do denominador multiplicando pelo x, né? X vezes A1 vezes B2. X vezes A1 B2 igual a, repete novamente o que está ali, C1 B2 menos B1 C2 mais B1 A2 x. E esse termo aqui, ó, onde aparece o x, que está somando, eu vou passar para o primeiro membro da equação, subtraindo. Assim eu vou ter x1 B2, x1 B2 menos B1 A2 vezes x igual ao que sobrou do outro lado, que é o C1 B2 menos B1 C2. Certo? Aqui eu tenho o x em comum, né, entre esses dois termos. Então eu posso colocar o x em evidência. E aqui dentro do parênteses eu vou ter o A1 B2 menos B1 A2. E aqui eu vou ter só apenas C1 B2 menos B1 C2. Ou seja, qual é o valor de x então? X vai ser igual a C1 B2 menos B1 C2 dividido por A1 B2 menos B1 A2. Esse é o valor de x então. Mas o que os determinantes têm a ver com isso? Aí é que entra o x da questão. Vamos olhar aqui a estrutura da nossa equação, nosso sistema de equações iniciais. Nós vimos lá nos sistemas lineares, no nosso tópico sobre sistemas lineares, que podemos formar uma matriz, né, envolvendo as equações, uma matriz composta apenas pelas constantes, né, pelos números que multiplicam as variáveis aqui no sistema. Aí nesse caso, a matriz associada a essa equação linear, ela seria o seguinte: ela seria, a gente poderia chamar ela de uma matriz A,
né, que eu vou representar assim, ó. Quais são as entradas desse sistema linear? A1, B1, vou colocar aqui, ó. A1, B1 e aqui A2, B2, né? Então, pela nossa definição de determinante, qual vai ser o determinante de A? O determinante de A vai ser o quê? A1 vezes B2 menos B1 vezes A2. Assim, A2, né? Isso daqui eu vou chamar, ao determinante eu vou chamar ele apenas de D, né? Para só o valor associado, né, associado a essa matriz aqui formada pelos coeficientes do meu sistema linear, eu vou chamar ele de D, ok? Significa então, ó, que aqui no denominador do valor de x eu tenho o D, um determinante D. E esse aqui de cima é um determinante que eu vou chamá-lo de forma conveniente de nx. Quem é nx? A gente pode representar esse nx aqui como sendo o resultado assim, do cálculo do determinante, substituindo a primeira coluna da minha matriz A pelos valores de C1 e C2, que são as respostas, né, por assim dizer, os valores a qual se igualam cada uma das equações. Então vai ser aqui C1, C2 e o restante B1, B2, como estava antes. Ok? Então significa o quê? Que para achar o valor de x, eu fui na coluna onde estão os coeficientes de x, né, que é o A1, A2, aqui ó, coeficiente A1 multiplicado por x, A2 multiplicado de x. Então, A1 e A2 são coeficientes de x. Para achar o valor de x na equação, nessa matriz aqui formada pelos coeficientes, eu substituí a primeira coluna pelos resultados C1 e C2. E eu compus nx. Assim, temos que o valor de x relacionado aí aos determinantes pode ser obtido por nx dividido por d, certo? E assim você relaciona o conceito de determinante com o de sistemas lineares para poder achar o valor de x. E aqui a gente já acha algo bem interessante a respeito de como o determinante me informa características do sistema. Por quê? Porque eu já estou dizendo que o determinante formado pelos coeficientes das equações, ele não pode ser zero. Se ele for zero, o meu sistema aqui não vai admitir solução, né? Então, tá vendo? Uma primeira informação importante que liga o conceito de determinante com o de sistemas lineares, né? E da mesma forma, você pode fazer todo um cálculo semelhante a esse como eu fiz, ó. Aqui eu peguei o valor de y e substituí na equação aqui de x, né? Se eu quiser achar o valor de x, o valor de y, quer dizer, eu pego essa equação aqui e aqui no resultado de x eu substituo essa primeira equação. Aí eu vou ter uma equação apenas em função de y, vou fazer todas essas manipulações e o resultado a qual eu vou chegar é o seguinte, que y vai ser igual a ny sobre d, né? Onde o ny ele vai ser dado é o determinante que tem a seguinte estrutura: A1, A2 e aqui C1, C2, né? Ou seja, qual é a ideia? Se eu quero achar o valor de x, o determinante que vai estar aqui no meu numerador, eu vou substituir os coeficientes de x no meu sistema pelos valores de C1 e C2, foi o que eu fiz, e para achar o valor de y, eu vou substituir os coeficientes de y no sistema, né, que é o B1 e o B2, pelos valores de C1 e C2, né?
Assim eu encontro o valor de y, certo? E esse é o meu primeiro resultado. Vamos fazer um exemplo só para encerrar aqui essa primeira parte. Um exemplo que está aí no material impresso diz o seguinte: ele dá o seguinte sistema linear: 4x menos 3y igual a 15 e 2x mais 5y igual a 1. Existem várias maneiras, como você já deve conhecer algumas, de resolver esse sistema, né? Mas eu vou aplicar a minha ideia de envolver os determinantes nesse cálculo, né? Então, vamos começar. Primeiro eu preciso do valor do d, do determinante d. Quem seria esse determinante? Ele é formado pelas entradas aqui do sistema, né? Pelos coeficientes que acompanham cada uma das variáveis. Então será na primeira linha 4 e menos 3, e a segunda linha 2 e 5. Qual o resultado desse determinante? 4 vezes 5, que é 20, menos 2 vezes menos 3, então que é menos 6. Menos e menos dá mais, 20 mais 6 dá 26. Ok? Então, eu já sei que esse sistema tem solução. E a solução dele é única porque o determinante é diferente de zero. Ele pode ser um número positivo, negativo, pode ser fração, pode ser número irracional. A única coisa que importa é que ele seja diferente de zero para ter solução e essa solução ser única. Okay? Agora precisamos encontrar os valores de nx. Né? Como é que a gente encontra o valor de nx? A gente pega aqui essa matriz e na coluna que corresponde às entradas de x, eu substituo pelo 15 e 1. Então vai ser 15, 1, menos 3 e 5. Assim eu vou ter 15 vezes 5 dá 75, menos 1 vezes menos 3 dá menos 3. 75 mais 3, 78. E o ny. Eu faço a mesma coisa, só que agora substituindo os valores das entradas em y. Então eu vou ter que preservar a primeira coluna, 4 e 2, e na segunda coluna eu vou colocar o 15 e 1. 4 vezes 1 dá 4, menos 2 vezes 15 dá 30. 4 menos 30 dá menos 26. Assim, eu vou ter, portanto, o valor de x vai ser nx sobre d. Nx é 78 e d é 26. Então, 78 sobre 26 dá 3. O valor de x é 3. E o valor de y é ny dividido por d. Ou seja, menos 26 dividido por 26, que é igual a menos 1. E assim eu tenho que os valores de x são 3 e menos 1. Então, nossa primeira parte termina aqui. O próximo vídeo já vou falar dos determinantes de ordem 3 e de como a gente faz para poder calcular. Então, até lá, bons estudos e até breve.